Vamos falar aqui nessa hora sobre a vontade de Deus. Vamos meditar aqui, vamos pensar sobre o que é a vontade de Deus. Como eu posso fazer a vontade de Deus? Podemos ver que no Pai Nosso, o nosso Salvador nos ensina que seja feito a vontade de Deus e não a nossa. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade. Deus, ele é espírito. Nós somos carne. Há uma oposição, há uma adversidade. A vontade da carne é uma inclinação para as coisas da terra. A carne deseja algo que é contrário ao espírito. São mundos diferentes. Há uma oposição, há uma inimizade. De maneira que os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a carne, as suas obras são expressas. Você pode acompanhar em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo vai descrever as obras da carne e as obras do Espírito. De forma bem clássica, está ali estampado as obras da carne, que são apetites desordenados, glutonarias, prostituição, avareza, mentiras, assassinatos, todas essas coisas que são oriundas da carne, os desejos carnais, a vontade da carne e dos pensamentos, a começar da nossa natureza, a começar da nossa fecundação. O Salmo 51, versículo 5 vai declarar que eu fui formado em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Isso mostra como que o próprio ato em si, da fecundação da vida, já é um ato pecaminoso. Se não fosse um ato pecaminoso, Jesus não anunciaria o novo nascimento. Porque todos que nascem da carne não são filhos de Deus por nascerem na carne. Mas os filhos de Deus são os filhos da promessa. E a promessa é o Espírito Santo. A carne gera a carne. Não adianta você ressuscitar em carne. Você ressuscitando em carne, como Lázaro, você volta a morrer. Porque a morte está na carne. Isso explica por que Adão não pôde comer do fruto da árvore da vida, senão iria trazer uma imortalidade para essa carne. Então Deus proibiu que acontecesse do homem comer do fruto da vida na carne, porque o mal todo veio para a carne. Não habita bem algum em minha carne. Isso é o meu adversário. Você vai encontrar Pedro, num dado momento, sendo elogiado, Jesus declarando: não te revelou a carne e o sangue. Veja, não é a carne, mas o Pai Celestial, o Espírito. Você compreendeu que Jesus é o Cristo? Não por uma forma visível, não por aparência, mas uma revelação do Pai Celestial. Mais à frente, você vai encontrar Jesus dizer a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque você conhece as coisas que é dos homens. Veja aí, dois extremos. Nesse primeiro momento você encontra Pedro tendo as revelações de Deus e declarando o Cristo. No segundo momento você encontra Pedro com a mentalidade humana, não compreendendo o Cristo. E então sendo dito a ele: para trás de mim, Satanás, que representa essa oposição. Satã, né? O diabo, o opositor. Seria, de uma forma simples, esses dois pontos, a carne e o espírito, dois adversários, né? Você tem Deus Espírito, o diabo a carne, numa grande oposição. E qual desses dois seres você vive? Qual dessas duas vontades você obedece? A vontade da carne? Agora, é preciso estar atento
o aspecto religioso. A religião, ela é uma obra da carne. Por mais que seja feita em nome de Deus, a religião é uma obra humana. E você então se torna religioso. Você pode ser todo lapidado, não fumar, não beber, não se prostituir. Você ser uma pessoa realmente de Moisés. E mesmo assim você não ser de Deus, você não ser espiritual, você ser meramente um religioso. É isso que o mundo oferece. Jesus, no capítulo 8 de João, ele vai declarar que aqueles rabinos que estavam ali conversando com Jesus, que eles eram escravos do pecado, que eles estavam escravizados por Moisés e que a libertação só aconteceria se eles conhecessem a verdade, se eles recebessem a palavra poderosa que estava ali ofertada. A lei e os profetas duraram até João. Agora Jesus introduz o reino. E para entrar no reino é necessário nascer outra vez, é necessário ver para entrar, é necessário ver para receber. Então, quando você nasce, você vê, você nasce. Se você nasce, então você segue esse processo dentro do reino dos céus, essa transformação que é do Evangelho. Mas sendo mais específico, a vontade de Deus, ela é feita por Deus. Pense comigo, a minha vontade, existe a minha vontade que eu mesmo vou e realizo, seja ela qual for, eu estou com vontade, vou lá e faço. E existe a minha vontade para com outras pessoas. Eu gostaria que fulano fizesse isso e isso. E quando aquele fulano faz isso, isso e isso me agrada. Então existe esse aspecto da vontade, aquela vontade própria e aquela vontade que é, digamos assim, terceirizada. Com Deus não é dessa forma. Com Deus, a vontade de Deus ela é feita somente por Ele. Como assim? Exatamente isso. A vontade de Deus ela é executada por Deus. O grande diferencial é que eu não posso, Edson, eu não posso entrar em outra pessoa para fazer a minha vontade. Eu sou uma pessoa e aquela pessoa é outra. E eu não tenho esse poder de entrar naquela pessoa para fazer minha própria vontade. Igual às vezes a gente se expressa, né? Vou ter que abrir a sua cabeça para você entender o que é que eu estou falando, né? A gente às vezes se expressa assim, de uma forma às vezes até irado. O que a gente quer dizer é que aquela pessoa não está fazendo o certo, que aquela pessoa não está fazendo o que a gente julga ser certo, o que a gente gostaria que aquela pessoa fizesse. Agora, com Deus é totalmente possível. Ele está escrito assim, que por um Espírito nós somos batizados formando um corpo. Há um só Espírito, há um só corpo, há uma só fé. Perceba você a unidade da fé. E no Pai Nosso está dito, venha o teu reino. E o propósito de vir o reino é exatamente estabelecer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa vontade, assim na terra como no céu, está revelada em Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O mistério da vontade de Deus é congregar em Cristo, trazer a congregar em Cristo, isto é, a reconciliação. A vontade de Deus é a salvação, e a salvação é você reconciliar-se. E quem poderá reconciliar-se? Reconciliar é voltar aonde você estava antes. A salvação, por mais que você anuncie a todos, somente os eleitos poderão salvar.
Somente os eleitos poderão ser salvos. Deus não vai salvar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro não foi escolhido. João capítulo 17, Jesus ali fala abertamente: eu não oro pelo mundo. Ora, mas Deus não amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Agora você pode também perguntar: mas e todos vão crer? Como é possível crer? Só é possível crer se Deus te deu a fé. A fé é um dom de Deus. Você não pode crer por você mesmo. Todas as coisas estão presas em Deus, de modo que a salvação é somente aqueles a quem Ele concedeu. Essas palavras do Evangelho é somente para aqueles que foram ordenados, tanto para falar quanto para ouvir. É o Senhor quem promove todas as coisas. Operai a vossa salvação no temor e tremor a Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. Então a vontade de Deus, Deus é Espírito, e a vontade de Deus só pode ser realizada quando você nasce dele, porque quando você nasce do Espírito, você é uma criatura espiritual. E agora, sendo uma criatura espiritual, você então discerne bem tudo. O Espírito Santo vem habitar em você, não em você carne, mas em você espírito, nesse novo ser, essa nova criatura que é gerada em verdadeira justiça e santidade. A vontade de Deus é feita em Cristo. Este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer de fazer morada. O Pai habita no Filho, e esse Filho foi ofertado. Na parábola ele diz: um grão descerá à terra, e então ele morre. E na sua ressurreição ele traz muitos filhos. Era um grão, agora são centenas de centenas. Você tinha um Cristo, agora você tem centenas de centenas. Você tinha um Filho de Deus, agora você tem centenas de centenas. A obra de Deus foi consumada no Calvário. Através do sacrifício na cruz, Deus pôde trazer a congregar em Cristo todas as coisas. Não somente a terra, mas também o céu. E o que isso quer dizer? Que não há eternidade fora dele. Isso significa que o mundo que agora existe, que o céu, essas regiões celestiais, que todas essas coisas estão fora de Deus, porque Ele agora fez em Jesus novo céu e nova terra. O lugar de se congregar é em Cristo, e isso começa pelo nascimento do Espírito. Essas denominações chamadas igreja, seja a católica, a evangélica, seja qual for a religião de matriz africana, seja qual for a religião, isso é religião. Isso é uma obra do homem. Isso é uma bolha. Deus te resgata da Batista, da Assembleia, do Espiritismo. A obra de Deus não é nada disso. A obra de Deus é Cristo. Quando Cristo é apresentado a você, então você soltará a sua igreja, você soltará a sua crença, porque a verdadeira fé é Cristo. Cristo sendo gerado em você, você então verdadeiramente é livre, verdadeiramente você é liberto. No capítulo 8 de João, essa libertação aponta para ser liberto de Moisés. Jesus conversava com sacerdotes. Entenda você que Moisés não liberta. Por mais que você diga: ora, mas eu não fumo, eu não bebo, eu nasci no Evangelho. Na verdade, se você nasceu no Evangelho, você é uma nova criatura em Cristo. Você, quando nasce no Evangelho, você não nasce no tempo. Você não carrega o nome de uma escola A, B ou C. Você carrega o nome do Pai.
Se você nasceu de fato de novo, você ama a Deus e ama a cada um que dele é gerado. É um novo nascer. O começo da fé é um nascimento, uma criaturazinha do Espírito. E isso vem a compreensão que é um só Espírito, é um só corpo, é um só Deus. Isso não é nessa dimensão humana. Essa dimensão humana precisa passar. Você só pode exercer a vontade de Deus se você nascer do Espírito, se você viver Cristo. Enquanto você vive você não está vivendo Cristo. E não importa se você seja religioso. A maior discussão de Jesus, a maior colisão de Jesus foi exatamente com os religiosos. Porque quando você é religioso, você pensa que não tem pecado algum. Você pensa que não tem do que se arrepender. Você pensa, ora, mas eu já aceitei Jesus faz tantos anos, eu sou da igreja, não sei o quê, não sei o quê. Isso não tem nada a ver com Jesus. Para começo de assunto, não existe aceitar Jesus. Jesus não é para ser aceito. Não há na Bíblia essa recomendação. O que existe é a vontade de Deus, que é soberana. Se Deus elegeu você, acabou. Não há como a carne resistir. Jesus disse: nenhuma porta do inferno pode prevalecer contra essa igreja. Que igreja é essa? Essa igreja é você. Essa igreja é esse ser oriundo do Espírito de Deus. As portas do inferno, a natureza humana, não há nada, nenhuma criatura que possa te separar de Deus se você está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E como que você entra em Cristo? É por você pertencer a uma igreja? Não. Você só pode entrar em Cristo pelo Espírito. Só pode entrar nessa igreja por um nascimento. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Por o Espírito somos todos batizados, formando um corpo. E assim você vai fazer a vontade de Deus. Quando você pode fazer a vontade de Deus? Quando você nasce dele, quando você é vivificado, quando a natureza carnal não tem mais preeminência. Se você vive em Cristo, a carne não mais vive. Ainda que você permaneça encarnado, você não está vivendo a carne. Isso não significa que você não vá cometer deslizes e falhas, mas significa que você é espiritual. E no mesmo momento que você fracassar, você vai ser corrigido por Ele. A consciência da fé vai dizer: eu pequei. A conversão de verdade, ser um verdadeiro cristão, não é nunca falhar, não é ser um santarrão, mas ser um verdadeiro cristão é ter essa doçura do Espírito, que ao cometer deslize, você chora, se arrepende e pela graça você então se recupera. Essa é a verdadeira pregação da fé, uma perfeição que é totalmente atingível. Você nasceu para ser perfeito, você nasceu para ser a estatura completa de Cristo, porque você é semente de Deus. Tal qual uma semente de milho vai gerar novos milhos, assim essa verdadeira fé reproduz exatamente a Cristo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é a velha criatura reformada, mas é uma nova criatura. E essa nova criatura ilumina, transforma de dentro para fora. Te tira de Romanos 7 e te coloca em Romanos 8. Essa verdadeira fé não é só um começo, não é só um processo, mas é um término também.
A perfeição é quando Cristo está formado. E aí a vontade de Deus é feita. Como que a vontade de Deus é feita? Não é isso que ele disse no Pai Nosso? Venha o teu reino. Agora o reino de Deus é vindo. E o que isso quer dizer? O que quer dizer a vinda do reino? Isso não tem nada a ver com a aparência exterior. Você não vai ficar aguardando um Jesus voltar qualquer dia desses. O reino dos céus é vindo até você. Isso começa no novo nascer. E então ele nasce em você e o reino é estabelecido de forma suave e gostosa, de forma maravilhosa. A palavra de Deus é prazer na vida do cristão. O apetite carnal, o desejo de beber, o desejo de adulterar, a vaidade, todas essas coisas são extirpadas pelo poder que é do alto. Não é a carne lutando contra a carne, mas é o Espírito lutando e vencendo. Ele veio para vencer, ele veio para esmagar a serpente. O que necessita é crer com essa fé que vem do coração de Deus, com essa fé que é por eleição. E então, quando você nasce dele, quando você recebe esse reino que não pode ser abalado, aí sim você faz a vontade de Deus, porque você não é mais você, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E Cristo é não um, agora são vários. Aonde é que eu encontro amparo bíblico nisso? Ora, na parábola que ele contou, um grão, agora são vários grãos. A ressurreição de Cristo é isso. Não é mais só o unigênito, agora é os primogênitos no plural. Hebreus capítulo 12. Fazemos parte dessa Assembleia Universal dos primogênitos. Recebemos um reino que não pode ser abalado. A minha igreja é a maior de todas, porque ela é a única. Essa igreja espiritual e invisível, que resgata você do meio evangélico, do meio espírita, do meio católico, umbanda, seja qual for a religião, são tradições dos homens. O sangue do Cordeiro foi vertido para nos resgatar dessas tradições que são vãs. A palavra de Deus é que é o caminho. A palavra de Deus é que te salva. Você não tem que lutar contra as pessoas e as religiões, mas você tem que apontar a Cristo. Quando você aponta o Cordeiro de Deus, acabou. Não há guerra contra evangélico, católico ou espírita, mas você aponta o Cordeiro e todos aqueles que forem do Cordeiro vão ouvir a sua voz. Todos aqueles que forem da verdade, esse evangelho vai atingi-los. E o que é que eu vou fazer? Vou entrar em desespero para salvar o mundo? Não, Jesus não estava desesperado. Jesus estava em pleno descanso o tempo todo. Um verdadeiro pregador não vai estar aí procurando membros, procurando seguidores nesse desespero. Isso é comércio da fé. Um verdadeiro pregador vai estar satisfeito com 2 ou 3. Não precisa de uma multidão, porque a multidão já está aqui. Todos que recebem esse reino não estão mortos. Nós estamos vivendo a eternidade. Nós que nascemos de novo, nós que recebemos esse reino, estamos vivos e não morreremos. Anunciamos a vitória sobre a morte. Em Jesus Cristo não há condenação. Em Jesus Cristo não há morte. Aquele que crê em mim nunca morrerá. E se estiver morto, voltará a viver. Um dia eu estive morto. Eu não precisei ir até o caixão para ressuscitar uma ressurreição carnal. Eu vi pelo Evangelho que eu já nasci morto. E então quando a voz falou comigo, a voz do Filho de Deus me ressuscitou. E hoje eu sou um vivente entre os mortos. E se você
consegue ouvir isso, você também acontece o mesmo. A mesma experiência vem para você. Desperta tu que dorme, e Cristo é a luz que te esclarece. Você é resgatado agora mesmo dessa região de trevas, dessas potestades do ar, desse primeiro céu, dessa primeira terra. Você é agora despertado para um novo nascer. Você é então arrebatado para Deus. Você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus você é vivificado, e agora a vontade da carne e dos pensamentos não é mais seguida, porque o Espírito Santo rege as tuas ações. Você agora vive e anda em Espírito. Deus te abençoe nesse precioso nome de Jesus. E eu quero fechar esse assunto dizendo que não nos enganemos. Existem essas duas vontades, a carne e o Espírito. Se não houvesse essas duas vontades, o Pai Nosso não nos seria ensinado para ser feito a vontade do Pai. E isso está bem explicado, que a vontade do Pai é feita por Ele mesmo. Através de quê? Através de tudo isso que eu já disse, do novo nascer. E Ele então vem habitar para realizar sua vontade. E a vontade dele é plenamente a palavra. Não é de pão que vive o homem. O prazer está na lei do Senhor. A vontade de Deus, o alimento, o prazer do Espírito é guiar em toda a verdade. Sede santos em toda a maneira de viver. Isso não tem nada a ver com farisaísmo, com não fume, não bebas, não vá para as festas. Tudo isso é coisa carnal. Com certeza, se você tem o Espírito de Deus, você vai ser guiado por Deus. O reino terreno passa e você começará a produzir aqueles frutos que é do Espírito, contra os quais não há lei. Não há mais lei, porque você agora está vivendo a graça. Você está vivendo sob a direção do Espírito. E se o Espírito de Cristo habita em você, esse mesmo Espírito te levanta dos mortos. Te levantar dos mortos não é você esperar chegar no cemitério. Não, te levantar dos mortos é te levantar da vontade da carne e dos pensamentos. Te levantar dos mortos é te levantar uma verdadeira criatura do céu. É te levantar em fé, um ser agora, uma nova criatura gerada em verdadeira justiça e santidade. A única maneira de você ver o Senhor é essa santidade, é esse novo nascer. Você ver Ele, você vê essa palavra. Ah, mas eu estou vendo é você. Se você está vendo um homem, então você não vai ganhar nada. Mas se você anula essa imagem visível e consegue ver que o Espírito Santo está se transmitindo por esse mecanismo humano, e aí está cumprido. Naquela hora quem fala é o Espírito Santo. Então você conseguirá ver o reino. O mundo não pode receber isso porque o mundo não vê, mas vocês estão vendo, porque esse Espírito já habita convosco e estará em vós. Se você estiver vendo essas coisas que eu estou te dizendo, você se tornará parte disso, porque isso é uma transferência. Isso são genes da vida que estão ecoando, a palavra está transbordando. E se há um coração predestinado para ouvir, isso vai atingir esse coração. E então esse ciclo da vida eterna prossegue até cumprir-se todos os eleitos, nenhum sequer se perdeu. Esse evangelho da salvação não fracassará, atingirá cada eleito de Deus, porque é Deus quem elegeu. Ele mesmo conheceu, Ele mesmo predestinou, Ele mesmo chamou, Ele mesmo justificou e Ele mesmo glorificou.
Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele, nesse precioso nome de Jesus. Amém.